Ezequiel, mais uma vez, ele estava na beira do rio, de repente ele viu a glória do Senhor, ele caiu como morto. Depois o Espírito falou, fica em pé. Por quê? Porque ele me tocou, aí a boca estava muda, ele tocou na boca, fala. Porque Deus é criador, o que Ele fala, Ele faz. Tenha um bom ânimo entrou. Sou eu. Cara, é isso que eu preciso saber. A razão da minha fé. Não tenham medo. Ou seja, Jesus acabou de repreender o medo. Nisso, naquele barco com 12, tem um que diz, se és tu, porque eu te conheço. E como é que Pedro conhece Jesus? E eu vou te dizer, de um jeito muito especial. Porque Pedro foi ativado num dia em que ele pescou a noite inteira e não pegou nada, até que Jesus pregou do barco dele e disse, agora você vai pescar? E Pedro diz, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas por causa da tua palavra, eu vou. E ele vai, e agora é a melhor pesca da vida dele. Amém? Então Pedro tem uma relação com a palavra, que não é qualquer coisa. Pega isso, ele conhece a palavra, amém? Quando Jesus dá um discurso que muitos dos discípulos vão embora, porque ele falou, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, e muitos foram embora, Jesus vira para os 12 e fala, vocês não vão embora também? E aí Pedro diz, Senhor, para onde nós iremos se só tu tens a palavra? Pedro é um homem da palavra. Então Jesus fala, sou eu. E Pedro fala, se és tu, manda. Não é deixa. Deixa eu vou. É manda, lança uma palavra. Porque eu conheço a tua palavra. Na tua palavra eu vou. Lança a palavra. Essa é a prova que eu preciso. Se és tu, manda. Aí você fala, Pedro teve coragem de ir. Não, Pedro não teve coragem de ir, Jesus mandou. Então ele criou Pedro indo. Vem, é imperativo, não é sugestão. Vem. Cara, acabou o medo. O ânimo entrou. Ele bota o primeiro pé para fora e está sólido. Ele bota o segundo e está sólido. Cara, esse cara é o homem que tem mais fé no mundo. Ele está andando em cima da água, velho. A Bíblia diz que ele virá e nós iremos nos encontrar com ele. Ele está vindo. Se és tu, manda eu ir e eu vou. Aleluia! Cara, tem um desenho profético tão lindo nisso aqui, cara, tão simples. Vai se encontrar com ele nesse ambiente onde ninguém sustenta, só ele. Aleluia! Chega lá. Pedro vai até Jesus, até ele, chegou. Só que reparando no vento e nas ondas, começa a afundar. E nessa hora, a gente pode encontrar isso como uma falha de fé em Pedro. Como eu sou advogado de Pedro, eu acho ele fantástico, eu acho ele o cara mais legal do mundo. Amém? O personagem bíblico mais interessante, mais nós que existe. Eu vou defender ele. Ainda que eu tenha, cara, uma fé gigantesca, como a minha irmã ministrou aqui, não tem super-herói. Eu vou gastar toda a minha fé até ali. E a partir dali, é o meu Salvador. Sabe, assim, ó, a gente pode até romantizar o Salvador das nossas almas. E não é romantismo, ele é o Salvador das nossas almas. Mas você já experimentou o Salvador da sua vida? Você está caindo de um precipício e ele te sustentar pela mão, ele salvar a sua vida. Você entendeu o que é um salvador? Eu experimentei isso, cara. Eu estava doente, com enfermidade que estava me matando. Ver Jesus entrar na minha casa através de um grupo de oração. Ele dá um recado dizendo que ele estava me curando de um câncer no estômago para eu saber que ele era Deus, que ele tinha uma obra na minha vida e que ele me amava. E os sintomas desapareceram. Eu estava morto e eu voltei a viver. Então eu em algum nível eu sei o que é um salvador. Porque ele me salvou. Literalmente, eu já fui salvo. Em algum nível a minha vida já foi salva. Amém?
Pedro vai até ali. Então ele, reparando no vento e nas ondas, começou a afundar. Então Pedro, o cara, o mais corajoso, ele dá um grito desesperado: salva-me, Senhor. E imediatamente Jesus estendeu a mão. O Salvador aparece na hora, a revelação do Salvador. Ele vem para nos salvar, cara. Você tem ideia de que o dia do Senhor é terrível e que se Ele não vier nos salvar, a gente está lascado? Amém? Ele vem nos salvar. Nessa hora ele levanta Pedro e diz: homem de pequena fé. Cara, é o cara que tem mais fé no mundo. E Jesus fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas essa pequena fé, cara, eu vou te falar, não despreze a pequena fé. Porque essa pequena fé levou esse cara até ali onde ninguém foi. Porque antes de ser preso, Jesus vira para Pedro e diz: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para peneirar vocês como trigo. Mas eu orei por você, para que a tua fé não se esgote. Ou seja, ela vai receber várias pancadas e vai ficar mínima. Ou seja, mas para que ela não se esgote. Aí Jesus diz: tu, porém, quando voltares para mim, ou seja, quando se converter significa isso, voltar para mim, o que Deus Criador está dizendo é: a sua fé não vai acabar, você vai voltar para mim. Amém? Ele está falando do futuro, esse dia existe. Amém? Amém. Tu, quando voltares para mim, fortalece os teus irmãos, ou seja, você vai ter fé para dar e vender. Você vai ser uma fortaleza na vida dos outros. Amém? A fé cresce. Amém? Esse cheirinho no tanque, ele é suficiente para chegar até lá. Amém? Jesus volta então com Pedro para o barco. E é interessante porque quando eles pisam no barco, o vento cessou e as ondas pararam. Ou seja, é como se alguém desmontasse o cenário do que estava acontecendo. É como se de repente, de uma hora para outra, outras luzes acendessem e eu começasse a falar sem microfone. Você consegue perceber que depois disso tudo, o vento cessa, as ondas param, eles estão todos no mesmo barco. Qual é o fruto disso? É tipo, há uma expectativa. O que é que você faz diante disso? E cara, essa hora para mim é fantástica porque um fruto aconteceu. É a primeira vez em que os discípulos de Jesus coletivamente o adoram e dizem verdadeiramente: tu és o Filho de Deus. Quando Ele vier, todo olho verá e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Quando Ele vier, todos saberão que Ele é o Senhor. Cara, ateu, crente, judeu, todo mundo, quando Ele vier, todos saberão quem Ele é, porque o Salvador veio. Quando Ele vier, porventura, Ele achará fé na terra. A minha oração é para que esses nossos ambientes de adoração você enxergue como esse desenho profético. Não é uma hora do culto, não é um entretenimento, não são músicas legais, cara. Isso é o que nós vamos fazer na presença dEle. Agora, quem disse que Ele não está? Quem disse que a eternidade começa quando você morrer? Porque se ela começa, ela não é. Nós estamos na eternidade. O nosso tempo está girando sobre a eternidade. Quando Ele te diz, assim diz o Senhor, olha, vai acontecer isso, Ele está te falando de um lugar que você vai encontrar quando o tempo chegar. Por isso, Deus é o Deus do impossível. Ele não tem problema nenhum de tocar o teu passado para você ser livre hoje, para você cumprir o seu propósito. É quando Ele nos cura. Ele me cura na barriga da minha mãe, se Ele quiser. É regressão? Não, é Deus. Não tem impossível para Deus. Ele faz o que Ele quer. Quem disse que Ele não está?